E aí eu tava ali, depois, agora que a gente estava cantando essa música, e eu estava lembrando de onde Deus me tirou. E eu queria que você lembrasse de onde Deus tirou você. Talvez não era nem para você estar aqui essa noite. O que você está fazendo aqui hoje? Talvez não era para você estar nessa igreja. Talvez não era para você estar ouvindo essa palavra. Mas você está aqui. De onde foi que Deus te tirou? Qual foi o contexto que Ele te tirou? De onde? De onde? Onde você estava? Perdido em que lugar? Como foi que Ele te encontrou? Pensa, lembra? Eu quero que vocês se lembrem disso. Porque quando eu vejo isso na minha vida, nossa, como não amar aquele que me amou? Não sei vocês, gente. Mas Deus não precisa fazer mais nada por mim. Ele já fez tudo. Só dele me trazer aqui. Sabe, nesse lugar, de eu poder sentar ali naquela cadeira, ouvir esse louvor, adorar Ele. Isso não tem preço. Nenhuma felicidade nesse mundo paga. Nenhum namorado, nenhum sexo, nenhuma droga. Nada, gente. Nada. Nada enche a gente desse jeito. Faz a gente se sentir completo, de verdade, suficiente. Nada. Nada, nada. Sabe, eu tenho certeza que Deus de alguma forma interviu na sua história. De alguma forma. Porque você está aqui essa noite. E só de você estar aqui essa noite, Ele já interviu na sua vida. Glória a Deus por isso. E aí, gente, a gente não é capaz de obedecer uma coisa que Ele nos pede. Sabe? Ele faz tudo. Ele tira a gente de um lugar horrível. E a gente não é capaz de obedecer a Ele. Nem em pequenas coisas. E a gente escolhe outras coisas que não Ele. A gente tem que se arrepender, gente. A gente tem que se arrepender. Quanto é tempo? Vai ter um dia que não vai ter mais culto. Vai ter um dia que não vai mais ter Bíblia pra gente ler. Não vai ter nada disso. Vai ter um dia que você vai acordar e a misericórdia não vai estar lá para te perdoar mais. E aí? Você quer esperar amanhã para ver se é esse dia? Ou você quer fazer isso agora? E é sobre isso que eu queria falar, sabe? Sobre essa obediência que a gente não faz, que a gente não cumpre por um Deus que fez tanto por nós. Ah, Laís, não sei o que Deus fez por mim, não. Eu não consigo reconhecer nada do que Deus fez na minha vida. Então você tem que sentar, rever cada passo da sua vida de novo, porque a mão de Deus vai estar lá. É você que não está reconhecendo isso. Deus está na vida de cada um de vocês de uma maneira diferente, mas Ele está. Ele te livrou de coisas que você nem imagina, que você nem sabe, que você nem sonha. O lugar que era para você ir e que você falou não, você nem sabe o que aconteceu lá, mas era para você estar lá. Deus já livrou vocês de muitas coisas que vocês não sabem. Por isso a gente precisa ser grato. Por isso a gente precisa obedecer, se sacrificar. Porque não é porque eu vou cumprir o protocolo, mas é porque eu amo. Eu amo tanto, mas eu amo tanto. Eu sou tão grata que como que eu não vou obedecer? Como eu não sou capaz de obedecer por amor? Eu lembro que a primeira vez que eu preguei aqui nessa igreja, aqui no culto de jovens, o nome da minha pregação está até aqui nesse coisa, vou até olhar. Primeira vez, obedecendo em amor. Era o nome da palavra, obedecendo em amor.
Eu acho que é isso que todos nós precisamos. Entender o amor de Deus por nós e aí então obedecermos em amor. Não para cumprir um protocolo, não porque vai ter bênção sobre a minha vida se eu obedecer, mas porque eu amo, porque eu sou grata, porque eu reconheço o que Deus fez por mim. E aí porque eu reconheço o que Deus fez por mim, eu obedeço, em gratidão a Ele, em amor. É isso, gente, que é essa brincadeira. Podem ir embora. Brincadeira, não. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 7. Versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela voltou? Uai, me perdi. Volta no 27, isso. Tá, vamos lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Pode ir. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Até aí. E aí, gente, nesse último, já quero falar isso logo de cara, esse último versículo que fala que Jesus tinha autoridade. A autoridade de Jesus vinha da obediência dele ao Pai. Por isso que ele compara com os escribas, né? Porque os escribas, os fariseus lá da época, enfim, eles tinham essa questão de saber a lei, de saber tudo, de ponta a ponta, né? Essa questão da religiosidade. Mas eles não obedeciam. Eles faziam só para mostrar para as pessoas, né? E Jesus não. Jesus obedecia. Então a autoridade, ela vem da obediência. Jesus obedecia ao Pai. Por isso ele tinha autoridade quando ele falava e pregava, né? Então, gente, o que eu quero começar conversando com vocês, na verdade, é o seguinte. Deus já falou isso comigo há muito tempo. E aí, quando eu vim pregar aqui hoje, eu lembrei dessa palavra. E aí Deus falou, você vai falar isso, vai lembrar isso. E talvez eu não quero acrescentar uma nova direção de Deus para a sua vida. Mas eu quero te lembrar daquilo que Deus pediu para você fazer, mas você ainda não fez. É isso que eu quero essa noite com vocês. E o que eu queria falar também é sobre a nossa era, né? A era que a gente vive hoje. A gente vive na era da tecnologia, né? A era da informação, a era de que a gente acessa tudo muito rápido, tudo muito fácil. Se a gente quer uma coisa, se a gente quer, né? Hoje, assim, se você quiser ir para fora do país sem saber falar inglês, ou enfim, a língua que você quiser, você consegue, né? Você vai lá com o teu Google Tradutor, você se vira, você, sei lá, a internet está aí para isso, né? Para abrir essas portas. Então, tudo que você quer hoje, a gente tem muito fácil. E talvez esse seja o grande problema da nossa geração. Então, quando a gente acorda,
a gente já vai lá, pega o nosso celular, olha as nossas notificações de WhatsApp, enfim, de Instagram, já fica vendo tudo ali que está escrito, tudo que as pessoas mandaram. Aí a gente até pode ler, às vezes, uma palavra ali, enfim, ok. Aí a gente segue a nossa vida. E dali um pouco a gente pega o celular de novo. Aí a gente lê outra palavra. Nossa, aqui já é outra palavra. Você vê, vai, lê, nananana. Aí à noite, você vai, pega o celular de novo, aí você já vê, não sei o quê, vê outra palavra, vê outra coisa. Só naquele dia você viu tantas informações que você nem se lembra mais da primeira que você viu lá no começo. E por mais que a primeira tenha sido marcante, você talvez nem se lembre mais dela, né? Porque a era da informação é assim, né? A gente não se aprofunda, né? A era da informação faz com que a gente seja raso. E esse é o problema da era da informação. Fazer com que a gente seja raso e não se aprofunde. Eu fico vendo, né, aquelas caixinhas de pergunta que o Glesley, famoso no Instagram, abre. Lá as perguntas, né? Aí o pessoal manda assim, né? Ah, Glesley, teologicamente falando, o que você diria sobre o aborto, né? Sempre assim, né? Um tema polêmico. Aí manda lá. Aí o Glesley, né, estudou para isso. Quantos anos que você estudou para isso? 4 anos. O Glesley ficou estudando 4 anos a teologia, se debruçou, né, sobre a Bíblia, sobre os livros, né, deixou de ficar com a família dele para ir lá, né, estudar, enfim, abriu mão do seu tempo, né, deve ter passado muita raiva, né, como coisas normais, deve ter passado muitas coisas, 4 anos, aí vem uma pessoa, faz uma pergunta na caixinha de perguntas esperando que ele não precisa estudar os 4 anos que o Glesley estudou, e que ele absorva tudo que o Glesley tem em uma caixinha de perguntas em um store, que a gente tem preguiça do processo, né, do processo de 4 anos. Então a geração nossa é essa, é a geração que quer saber da informação rápida. Você acha que eu quero ficar 4 anos estudando a mesma coisa? Eu não. Eu vou lá, faço uma pergunta lá na caixinha do Glesley, ele me responde, já que ele estudou os 4 anos dele, e eu pego essa resposta para mim. E tem algum problema em fazer isso? Não tem. Desde que você esteja disposto a se aprofundar nesse assunto. Né? Porque assim, por mais que o Glesley responda, ele não vai conseguir se debruçar em cima do tema e explicar assim, por A mais B, e pode ser que você interprete de uma forma que ele não está querendo dizer. E aí saia fazendo outras coisas. Mas isso por quê? Porque você não decidiu se dedicar. Você decidiu fazer em 1 minuto o que leva 4 anos. Esse é o problema da nossa geração. Não se aprofundar nas coisas e querer as coisas rápidas. Até aqui na minha Bíblia tem, nesse mesmo capítulo aqui, sabe, de Mateus, tem um negócio que fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Não existe uma versão rápida de micro-ondas para o seu milagre chegar. Ou seja, não existe um fast food de milagre que você passa lá, entra com o teu carro e aí sai com tudo pronto. Não existe, gente, não existe, não existe. Se você quer saber alguma coisa, se você quer se aprofundar em alguma coisa, se você tem dúvida de alguma coisa, você não vai conseguir fazer isso perguntando para uma pessoa e ela te explicando 5 minutos. Você precisa se dedicar 5 anos. Né? Aí a psicologia, né, Rafa? Você vai lá, estuda 5 anos, faz aquele mundaréu de estágio, quase é demitido do trabalho, que você tem que fazer estágio, e aí quebrou bamaiada. Aí vem, não estou falando mal, ok? É só uma demonstração. Aí vem um coach. Quanto tempo de formação tem um coach? Vocês sabem para me falar? Um semestre? Um semestre. E aí ele faz atendimento como se fosse psicólogo. Não estou falando mal, né? A pessoa pode ter estudado. Mas entende como as pessoas hoje em dia querem as coisas em muito menos tempo do que elas realmente precisam ter? 5 anos estuda um profissional de psicologia e em 6 meses um coach vai lá e faz a mesma coisa que o profissional de psicologia. Atende as pessoas. Aí a gente fica, o quê? Como assim? Porque
Porque a gente é assim, né? A gente quer as coisas para ontem, a gente não quer se aprofundar em nada, a gente quer isso. E ainda por cima não valoriza, né? Quem demorou 5 anos lá, esperou, fez todo o processo acontecer. Então a gente precisa entender que as coisas que a gente precisa se aprofundar, ela leva tempo, ela demora, né? E aí, gente, que eu queria, né, falei dessa questão da nossa era, da informação. E o que isso acarreta? A Laura falou semana passada, né? Vocês lembram o que eu preguei aqui no primeiro culto quando voltou a pandemia? Ninguém lembrava, né? Essa era a verdade. Ninguém lembrava que ela tinha profetizado uma coisa, um tempo novo sobre a vida de vocês. E ó, uma coisa forte, era para vocês terem lembrado, né? Mas ninguém lembrou, mas fazer o quê? Porque é assim, talvez vocês vão sair daqui, vão nem lembrar mais que eu falei de 5 minutos depois do que eu acabei de falar na cabeça de vocês. Porque a gente não se aprofunda. E aí o problema é esse. Deus fala com a gente não se aprofunda, porque vem as informações durante a semana, e aí você vai se alimentando de tantas outras coisas, que esquece de aprofundar e obedecer aquilo que Deus te pediu. Então, o exercício que a gente vai fazer aqui hoje é, você vai se lembrar da última coisa que Deus pediu para você fazer. Ele pediu para você fazer, prática. Ah, Deus pediu para eu parar de mentir, porque eu estava mentindo muito na minha casa. Até hoje eu não parei. Então é isso. Ah, Deus pediu para mim não ficar com aquele menino. E eu estou ficando. Então é isso que você vai lembrar. Deus pediu para mim que é para eu parar de usar droga. E eu estou usando. Então é isso. Você vai se lembrar, você vai trazer à sua memória o que Deus falou com você e que até hoje você não obedeceu, você não colocou em prática. Mas Laís, você não entende. Sabe por que eu não coloquei em prática? É muito difícil, né? Vocês vão falar assim para mim, eu acho. Eu falaria isso. Ué, não, é que você não está entendendo. Eu sei o que Deus pediu, eu não obedeci, mas é porque é muito difícil, você está entendendo? É difícil. É difícil eu fazer isso, você não tem noção. Eu vou ter que enfrentar o meu orgulho, eu vou ter que deixar de ser feliz, cara. Eu vou ter que fazer isso. E é exatamente isso que é o chamado de Deus para nós. Então Deus nos chama, Ele diz assim: aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. O que isso significa? Que vai ser uma vida boa, que vai ser uma vida legal, que a caminhada vai ser tranquila, vai ser fácil, vai ser suave, vai ser... Enfim, não vai ser, gente. Não vai. Não vai. Lembrei daquele meme, né, que fala assim, que o Glenn mostrou, inclusive. Falaram que ia ser bom, falaram que ia ser fácil, que eu ia ganhar um tanto de coisa quando aceitei Jesus. Sabe o que é? Mentiram, não tem um assim? É que eu lembrei, desculpa, só um parênteses aqui. Mas é isso mesmo, essa é a verdade, né? Não errou, tá certo. Não é fácil, não é, gente. Porque a vida com Deus exige sacrifícios. Sacrifícios, exige, né? Então assim, quando Abraão estava subindo lá com Isaac, você acha que foi fácil? Não foi. Era o filho da promessa que ele estava esperando. Era o filho, era o que ele queria. Sabe, era o que ele mais esperou a vida inteira dele. E aí Deus pediu para sacrificar. Não foi fácil, não é fácil. Não é fácil. E não tem mais. Eu não vou adicionar um mais aqui, porém, enfim, é assim. E a gente tem que abrir mão. E a gente tem que caminhar dessa forma, com sacrifícios e em obediência. E aí, gente, quando nessa era da informação, a gente começa a ver 1 milhão de coisas e não se aprofunda em nada, a gente vai começando a ser apático, né? Apático às coisas, a tudo, às pessoas, aos relacionamentos. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu percebi é que quando eu ficava no celular, assim, mais do que o normal durante o dia,
quando chegava no final do dia, eu meio que não queria ficar conversando com ninguém, sabe? Eu não queria ficar falando com Deus. Isso me tornava apática às pessoas, às coisas. Porque deixa a gente alienado. A informação, essa era de telas, enfim, de redes sociais, deixa a gente alienado. Não sei se você já se sentiu assim. Quando você fica muito tempo, e aí você para um pouco, você não fica afim de ficar conversando com os outros, se relacionar. Você não fica. Você fica apático, chato. Né? Isso é uma coisa prejudicial. Então, assim, né, não tem muito a ver com a minha pregação, mas eu vou falar. Controle seu tempo no celular. Isso é importante, gente. Para a sua saúde mental, física, espiritual, tudo. Controle. Se isso tem tomado muito seu tempo, se isso tem sido o seu Deus, é hora de obedecer a Deus e deixar de lado o celular um pouco. Amém? E aí, gente, que eu queria... Toda hora eu falo, né, que eu queria falar muitas coisas. Mas, enfim. Tem dois pontos que eu coloquei aqui que são motivos para que você ainda não tenha obedecido aquilo que Deus falou com você. Então, Deus falou algo com você, talvez lá atrás, que você ainda não colocou em prática, porque foram se passando os dias, foram se passando as informações, foram se passando os tempos e os momentos, e aí você só foi indo, e foi esquecendo, foi deixando para lá, foi deixando para amanhã, foi procrastinando, e foi indo, e foi seguindo, e esqueceu. E não obedeceu, guardou na gaveta. E aí, tem dois motivos para isso acontecer. O primeiro motivo é você não se aprofundar em nada do que Deus te diz. Então, você ouve, ouvi aqui, nossa, bênção, Deus falou comigo, glória a Deus, sai daqui e vai embora. Sabe o que você tem que fazer quando Deus falar com você? Pegar, aprendi com a Laura isso, eu não sabia, viu, Laura? Aprendi com você. Escrever num caderno que Deus falou com você, e aí se debruçar em cima daquilo. Pesquisar versículo que tem a ver com aquilo que Deus falou com você. Ler a Bíblia em relação àquele tema que Deus falou com você. E enquanto você não conseguir compreender profundamente aquilo que Deus falou com você, você não vai para a próxima. Porque aí a gente vai gerando palavras não cumpridas. Porque talvez palavras não se cumpriram sobre a sua vida. Porque talvez exija um posicionamento que você ainda não teve. E não vai se cumprir. Talvez Deus falou, né? Alex, você vai casar. Você vai se casar quando você fazer tal coisa. E o Alex não fez. Como é que a palavra vai se cumprir? Talvez Deus falou, né? Quando você se tornar um homem segundo o coração de Deus. Você se tornou? Não precisa responder. Cadê, Alex? Estou brincando. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Talvez as coisas que Deus falou que ia acontecer sobre a sua vida só vão acontecer se você obedecer o que Ele te pediu. Senão não vai. Não vai, porque exige sacrifício. E aí essa é a primeira coisa, você não se aprofundar, né, naquilo que Deus falou. E a segunda coisa é preguiça. Laís, deixa pra lá, vai ser muito trabalhoso. Nossa, vai ser cansativo, hein? Eu vou ter que sentar e pegar um tanto de versículo. Eu vou ter que ler a Bíblia. Eu vou ter que ficar orando sobre isso. E se eu não conseguir fazer isso um ano? Eu vou desistir. A vitória está preparada para aqueles que perseverarem. A Bíblia diz isso. Aqueles que perseverarem, eles alcançarão a vitória. Vai demorar 1 ano? Não sei. Vai demorar 2? Não sei. Vai demorar 5? Não sei. Talvez demore 10. Mas o que Deus espera de você é a perseverança na obediência. Obedeça e persevere. Né? Esteja no lugar que Deus quer que você esteja, até que Ele peça para você sair. Não saia de lá enquanto Ele não disser. Persevere. Não tenha preguiça do caminho. Porque, gente, hoje em dia, sinceramente, os youtubers de hoje em dia,
Certeza que vocês assistem, né? Mas assim, falar um aqui que eu sei, que é bem tonto, na minha opinião. Aquele Resende. Ah, não, gente. Esses dias eu vi um título do vídeo dele falando assim: coloquei uma moeba no micro-ondas e olha no que deu. Ah, não, gente. Aí eu fiquei assim, pelo amor de Deus, o que isso vai gerar na nossa vida? Vocês estão entendendo? O que isso vai mudar? O que isso vai te aprofundar? Nada. Ah, é a tua pergunta lá da caixinha, né? Por que você não posta outras coisas, só coisa de crente? Aí ele postou um vídeo lá, engraçado, nada a ver, e falou: o que isso te acrescentou? O que isso te acrescenta? Fala aqui pra mim, seja bem sincero. Vai rir, né? Um pouco. É isso. Mas assim, não estou dizendo também que não é para vocês assistirem. Assistam um vídeo. Mas o problema é deixar com que isso domine a nossa vida. Isso não pode dominar, e tem dominado. E aí a preguiça é seletiva, né? É seletiva, a gente seleciona o que a gente quer ter preguiça. Ai, nossa, eu tenho muita preguiça de fazer atividade física. Eu tenho, particularmente. Estou assumindo aqui meu pecado. Eu tenho muita preguiça de fazer atividade física. Mas se o Mateus falar assim, vamos fazer um piquenique no Cristo, aí a gente sobe o Cristo e faz um piquenique romântico lá em cima, eu vou querer. Eu vou falar assim, opa, vamos, na hora. Por quê? Porque a preguiça é seletiva, né? A gente tem preguiça para aquilo que a gente não quer fazer. Aquilo que a gente quer, nossa, opa. E não interessa que eu vou ter que subir o Cristo, não. A gente vai ter um piquenique romântico, adorei a ideia. Fica aí a dica para os namorados, tá? Pegou em direta, bebê? Brincadeira. Voltando ao foco. Olha, eu estou tirando muito foco hoje, pelo amor de Deus. Olha, vamos lá. Então, assim, a preguiça é seletiva, né? A gente quer ter preguiça para certas coisas e para outras não. Então, até a preguiça a gente consegue escolher para aquilo que a gente quer, né? Então, assim, vai ser difícil você escolher ler a Bíblia. Vai ser difícil, mas é uma escolha necessária. É uma escolha que vai te gerar frutos eternos. E aí, por que a gente escolhe? A gente escolhe, tá, gente? Uma coisa que eu aprendi também com o Evangelho é escolha racional. Eu escolho sabendo o que está por trás, o que vai vir junto no combo. Então, assim, quando eu falei lá, né, quando teve a eleição da liderança, eu falei assim, olha, tá, o pastor pergunta, né? Você aceita, né? A indicação? Pergunta assim, né? Eu falei, eu aceito. Quando eu digo eu aceito, eu tenho que saber o que eu estou dizendo e o que vem com esse aceito. Quais serão as incumbências que estão vindo com isso? Então, eu sei que vou ter que orar por cada um de vocês, e a gente ora, eu oro na minha casa por vocês. Vocês nem sabem, mas eu oro, né? A gente pensa em coisas para fazer para vocês, em coisas que a gente pode melhorar no culto, o que a gente precisa comprar para melhorar o ambiente. A gente pensa. E essas são as coisas que vêm no combo, né? Um combo. É o combo da bênção junto com as tarefas. E quando você escolhe ler a Bíblia, é um combo, vai te gerar coisas maravilhosas. Mas vai ser para você trabalhoso no início. Vai ser para você algo que você vai precisar vencer a sua preguiça. Né? Vai ser assim. E as escolhas com Deus são assim, gente. São escolhas que a gente precisa fazer racionalmente, sabendo o que virá junto com aquilo, tá? Então, não escolha as coisas de prontidão, sem antes sentar, analisar o que vai vir junto com isso. Né? A Bíblia fala, né? Se for construir uma torre, o que você faz? Você senta, programa. Ninguém começa a construir uma casa se não tem dinheiro para terminar ela. Então, tudo que vocês fizerem vai vir um combo de coisas boas e ruins. E aí, o problema de vocês assistirem o youtuber nada a ver, que fala coisa nada a ver e bobeira, é que assim, não vai te gerar nada. Não te gera vida, não te preenche, não te faz ser mais feliz, não te faz ficar menos ansioso.
Porque não vai gerar nada. A rede social não te alimenta, muito pelo contrário, né, gente? A rede social serve para te fazer inveja, que aí você fica com inveja do que o outro tem e você não tem. A rede social serve para você ser consumista, que aí você vê um tênis na menina, que você achou lindo e maravilhoso. Aí você vê um moletom lindo e maravilhoso, e você fala, meu Deus, vou comprar. Nem preciso, mas vou comprar. Então é para isso. É isso que as redes sociais e esse mundo de internet gera na gente. Não gera vida. Gera morte lenta. São pequenas doses de morte, e aí a gente não percebe, porque a gente é um bobo. Né? A gente é bobo. A gente acha que está assim, arrasando, sendo que aquilo está matando a gente aos poucos. E às vezes a gente chega e está numa situação tão terrível, a gente está tão destruído por dentro que a gente não sabe aonde foi que a gente errou. Já se sentiu assim? Tão perdido que você fala assim, meu, eu nem sei mais aonde foi que começou tudo isso, aonde foi que eu errei, onde foi que essa bagunça dentro de mim aconteceu. A rede social faz isso, ela te mata lentamente, sem com que você perceba que isso está acontecendo. E a palavra te gera vida. Vida. E sabe, gente, a gente tem que parar com essa mania de achar que a vida é o hoje. Ah, vamos viver o hoje. Não estou dizendo que, não é, que é importante a gente viver o hoje, se aproveitar do hoje. Mas assim, essa coisa de vamos viver o hoje, amanhã a gente nem sabe o que a gente vai estar aqui, não sei o quê. Oh, gente, a gente precisa viver para o nosso futuro eterno, para a nossa glória. A gente precisa viver intencionalmente todos os dias da nossa vida, como se fossem os últimos, mas como se fossem os últimos no sentido de amanhã eu vou estar com o meu pai. Se tudo acabar, gente, hoje à noite, vocês dormirem, tudo acabar, tudo, assim, ó, Jesus voltar, acontecer o que tiver para acontecer, tudo. Vocês estão ok? Não, estou resolvida. Pronto. Tudo que eu tinha pedido de perdão, eu pedi. Tudo que eu precisava fazer, todo o caminho que eu precisava trilhar, eu trilhei. Eu estou em paz. O que eu precisava fazer até aqui, eu fiz. Você vai estar assim? Se você não tiver, é hora de começar a viver planejando a sua vida eterna, vivendo pela sua vida eterna. Você ler a Bíblia vai fazer com que você se alimente da vida eterna que existe dentro de você. E aí, cada dia mais, a vida eterna que você vai viver com Deus lá na frente, vai preenchendo, vai entrando em você. E aí, tudo que é ruim vai saindo. Quando eu me converti, eu tive uma experiência muito, muito forte. Foi no Horizon, da Porta, não sei quem lembra, e o Alessandro Vilas Boas veio. Aí, quando ele nem era famoso, né, gente? Quando ele veio aqui. Aí, estava aqui no banco, aqui. Aí, ele começou a cantar aquela música do... Não vou cantar aqui, obviamente. Do leão lá. Ele ruge, sabe? Nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Aí, ele canta naquela música e eu comecei a sentir o meu coração, assim, apertar, sabe? Muito, apertar, assim, apertar. Aí, ele pegou e falou assim, eu vejo que Deus está espremendo um coração. Eu falei, é o meu. Porque eu estava sentindo, gente, eu estava sentindo claramente, assim, o meu coração ser espremido. Aí ele falou assim para mim, e de dentro dele está saindo uma água suja. Eu falei, pronto, né? Essa parte eu não sabia que estava saindo. Eu só sabia que estava sendo espremido, né? De dentro dele está saindo uma água suja. Porque ele está limpando e enchendo de vida o seu coração. E foi o que eu senti, foi naquele momento assim que eu falei, nossa, eu tive a minha experiência com Deus. Minha primeira experiência, assim, que foi a mais forte até hoje. Depois disso eu nunca vivi mais nada assim, e foi a primeira. E foi a que me fez não ter dúvidas de mais nada desde então. E é isso, a vida da palavra que entra dentro de você faz com que o teu coração seja espremido. E de dentro dele sai esse líquido sujo e vai entrar na vida de Deus. Isso é a palavra. E a palavra, ela não é só para a gente ler aqui, né? Então aqui nesse capítulo,
Jesus está falando do Sermão do Monte, né? E o Sermão do Monte, assim, quantos ensinamentos tem nesse sermão, né, gente? Assim, fenomenal, né? Daria umas 50 pregações para mais, porque tem muita coisa importante. E não adianta só eu vir aqui ler as palavras que Jesus falou para mim e não praticá-las. E aí a gente volta para o nosso versículo que a gente leu no começo. O que tem a ver que você está falando aí? Mas aquele que obedece é semelhante a uma casa que construiu, semelhante a um homem que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos e ela não caiu. Ou seja, a obediência à palavra faz com que a gente seja constante. Muita gente fala hoje em dia, eu sou muito inconstante, eu sou muito inconstante, Talvez um dos maiores problemas, né? Que talvez muita gente possa falar, eu sou muito inconstante. A inconstância, gente, vem da não obediência. Quem não obedece, aquele que não obedece, não é eu que estou falando isso. É a palavra, é o que a gente leu. Que Jesus fala, o homem que ouve as minhas palavras, ele ouve. E as pratica, não é só ouvir, é colocar em prática. Colocar em prática. E as pratica é semelhante a alguém que construiu uma casa sobre a rocha. A constância é você obedecer. Como ser constante? Obedecendo. Obedecendo. Dia após dia. Permanecendo naquilo que Deus te disse até que você consiga obedecer. Não vá para um próximo nível se você não passou o anterior. Você não está capacitado para isso. Né? Talvez quando, eu não sei quem escreve, enfim, que ele fala lá que, acho que é Paulo, mas não sei. Que ele fala que quando a pessoa se converte, né, ela tem que esperar 2 anos, ele comenta lá na igreja, né? Que ele tem que esperar 2 anos para que ela seja colocada sobre um cargo de liderança, enfim. Ele fala isso, por quê? Porque ela ainda não chegou nesse nível. Porque Deus sabe que quando ela estiver nesse nível e ter que ter esse cargo, vai exigir dela coisas que ela ainda não está preparada. Não queira viver coisas que você ainda não está preparado para viver. Não queira passar de fase sendo que você ainda não passou a anterior, não viveu, não praticou a anterior. A gente precisa ir por partes. Uma coisa por vez, uma escada, um degrau de cada vez. Quando a gente atropela as coisas, não dá certo. Quantas vezes, e talvez essa seja a sua história, você vê uma pessoa que chega na igreja, a pessoa chega e ela já é do ministério de louvor, ela canta, e ela prega, e ela fala, e ela, nossa, você fala, meu Deus, aquela pessoa é uma bênção, nossa, é assim, fora da curva. 1 mês depois ela vira outra pessoa. Faz tudo que não podia fazer, que você fica assim, chocado. Você fala assim, o quê? Aquela pessoa, eu nunca imaginei. Talvez porque essa pessoa quis viver coisas que ela não estava preparada ainda. Talvez porque aquilo que ela precisava obedecer lá atrás, ela falou assim, vou deixar para obedecer depois, vou viver outras coisas primeiro. Não faça isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Obedeça, gente. Coisa simples que eu estou falando. Coisa simples. Não é coisa absurda, coisa extrema, igual sacrificar o seu único filho. Mas se for, sacrifica também. Mas eu estou dizendo assim, coisa simples. Deus te pediu para você conversar mais com a sua mãe? Conversa. Laís, é chato, é difícil? É mesmo. Jesus falou, deixou claro. Aquele que quiser vir após mim, pegue sua cruz e negue-se a si mesmo. Mas a recompensa é eterna. A recompensa é eterna. A gente fica, às vezes, querendo tomar umas injeções umas doses de alívio rápido, sabe? Tô muito mal por causa disso. Vou orar aqui 5 minutos para Deus tirar essa dor aqui de mim. Aí eu vou lá, Deus tira, né? Deus tira. Você fala, tá tudo bem, seguiu.
Mas às vezes o que Deus quer de você é algo muito mais profundo. Às vezes Deus quer curar suas raízes, o seu coração, e você não está se permitindo a isso. Então se permita. E mais uma vez, voltando lá no início. O que Deus pediu para você obedecer, fazer que você ainda não fez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e traga à sua memória isso agora.